Boa noite a todos e todas. Mais uma Magazine Crítica do Educação Criativa. Hoje com um tema muito atual e importantíssimo para a história brasileira. É a tentativa de golpe que foi tramada em 2022. Magno, seu boa noite. Bom dia, desculpa. Bom dia a todos e todas, tá? Que vão nos assistir, né? No YouTube, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo próprio para o YouTube, para o nosso Instagram também, então gostaria de fazer um grande agradecimento ao Jorge, né? Que está comigo nessa gravação aqui. E é um tema muito importante que a gente vai discutir um pouco aí sobre política nacional, né? E sobre a história do Brasil, de certa forma, mestre. A gente começa, como a gente tem característica de começar, inclusive, nossas lives, com a cronologia histórica. Brasil. O que é o Brasil em relação aos golpes? É o berço dos golpes, né? A história do Brasil ela é recheada de golpes, né? Por exemplo, o primeiro grande golpe significativo foi a proclamação da República. Golpe promovido por quem? Pelos barões do café, que cansaram de estar no poder econômico e não estar no poder político, associado com os militares. Eu quero começar essa fala minha, em regra geral, não generalizando a condição de militar. Que fique bem claro isso, né? Quando a gente fala de militar, a gente não está falando de todos os militares, está falando da minoria que é espúria, não os militares, em termos de dignidade. Então, os militares participaram desse primeiro golpe, em 1889, na proclamação da República. Depois, mais outro golpe foi a derrubada do Washington Luiz com Getúlio Vargas, né? O golpe de 1930, que chamam de revolução, mas não é revolução, é golpe. Revolução é uma coisa com contexto popular, participação popular. Ali não teve, foi um grupo que tirou outro grupo do poder. Depois disso, tivemos o golpe tecnocrata civil-militar de 1964, né? Que teve uma repercussão absurda. E mais um golpe, dentro do golpe, que foi o AI-5, em 1968. Então, fica patente para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que o Brasil é um país, né, que tem a primazia, que tem o domínio dos golpes, certo? E esses golpes vão ser avaliados hoje aqui na nossa revista crítica através do que foi descoberto pela Polícia Federal. Repare uma coisa importante, Magno. A coisa foi em 22, a gente está em 24. A Polícia Federal ficou nesses 2 anos investigando para sanar qualquer tipo de dúvida, né? E chegou à conclusão com a prisão desses caras aí que estavam envolvidos numa tentativa ultra espúria de golpe de Estado, não só o golpe, como o assassinato do presidente e do vice-presidente e do ministro Alexandre de Moraes. Então, isso é uma coisa que não pode passar em branco de jeito nenhum, né? Eu estava conversando com o Magno Off aí, que ele levantou uma coisa super importante, que eu tenho certeza que ele vai falar. Isso veio sepultar a perspectiva de anistia para os presos do 8 de janeiro. Né? Esses caras não podem ser anistiados porque eles tiveram uma tentativa de golpe de Estado, além de depredar o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, né, Magno? Mestre, eu acho que dessa última, né, ação da Polícia Federal, teve o apoio da PGR, né, do Gonê, e da própria decisão, né, do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que tem 3 pontos aqui a se destacar. A primeira é que os juristas defendem que o planejamento dessa ação, tá, ela pode sim prever, né, ela prevê na Constituição a prisão preventiva. A prisão preventiva se deve a 3 fatores. Primeiro, porque o crime continua. Segundo, ocultação de provas, o que foi feito, tá? Essa última operação da Polícia Federal, ela foi baseada na recuperação de dados apagados por aplicativo do tenente-coronel, né, Mauro Cid. E aqui tem um ponto importante, tá? A própria Polícia Federal pede o fim da delação premiada dele, ou seja, ele fez um acordo de delação premiada que foi aceito pelo Congresso, mas, segundo a própria Polícia Federal, ele omitiu informações importantes que poderiam levar à continuidade das operações, né, contra militares
principalmente agora, né, militares do alto escalão, que são chamados de kits pretos. Esse nome, tá, vem pelo seu instrumento de utilização, que são as balas clavas. Eles são, né, militares treinados para contra-espionagem e contra-espionagem. E aqui tem um dado importante, tá? Foi a primeira vez, né, que foi solicitada a prisão de militares do alto escalão do Exército. Então, esse também é um ponto importante. Então, foram dados recuperados e não dados entregues, tá, pela defesa do Mauro Cid. E o terceiro ponto, pessoal, é se falar em relação à anistia, tá? A defesa de quem defendia essa ideia, que na minha opinião era estapafúrdio, era que era um grupo de senhores e senhoras que estavam ali no Congresso, que sim, depedraram o Congresso, mas que não pensavam em um golpe de Estado. Isso é uma mentira. Tá? Isso mostra que houve uma preparação, tá? Houve financiamento e houve sim a execução. Claro que o alto oficialato do Exército, da Marinha e da Aeronáutica sabiam que não conseguiriam manter o golpe. Não é que eles não conseguiriam dar o golpe, eles não conseguiriam manter o golpe, até mesmo porque grande parte das Forças Armadas do Brasil estudam geopolítica internacional. E é uma questão óbvia. Uma coisa é você realizar um golpe de Estado, uma coisa é você se manter no poder mediante um golpe de Estado, que não seria apoiado pelos Estados Unidos, pela China, pela Rússia. Tá? Então, isso era muito claro e evidente. E, mestre, né, tem um outro detalhe que eu acho importante. A galera está falando assim, mas só 2 anos depois. Pessoal, o tempo da justiça não é o tempo das redes sociais, não é o tempo que o Magno deseja, é o tempo que o Jorge Luiz deseja. Você tem militares que são treinados, sim, para utilizar aplicativos que vão apagar as mensagens. Não à toa, isso levou tempo para conseguir esses telefones, o HD externo, a cópia da impressora da minuta de golpe. Claro que eu queria que as pessoas fossem presas quase que instantaneamente, mas isso não vai acontecer. Você tem que ter uma investigação, você tem que estar baseado em provas. Não é assim. E o próprio pedido de uma prisão preventiva, a prisão, né, como esse último recurso contra a liberdade, ele tem que estar fundamentado, ele tem que estar presente em provas, que o que foi evidenciado agora é que houve, sim, uma tentativa de ocultação de provas por parte desses militares. Inclusive, na própria delação premiada do Mauro Cid, segundo alguns especialistas, além de realizar a delação, ele queria saber, e ele é treinado para isso, tá? Até onde iria essa investigação. Porque, lembra do que eu falei lá no início? Ele é treinado contra a espionagem também. Então, ele tem capacidade intelectual. E, desculpa, ele não é uma pessoa, um bocó, um burro. Não. Ele é uma pessoa preparada para isso. Tá? Essa ideia que esses caras são, né, pessoas sem conhecimento, isso é mentira. Eles estudam. Ninguém chega a tenente-coronel do Exército, mestre, sem estudar. Ninguém chega a coronel sem estudar. Esses caras comandavam tropas. Então, até mesmo esse discurso, né, fica por terra, ele cai por terra. Então, é isso que é importante. E precisamos lutar contra essa anistia. Não pode haver anistia, porque isso reforça o sentimento, né, de tentativas de golpe ao longo da nossa história, como o Jorge falou, né? Como você falou, mestre. Veja bem, é importante que sucumba essa anistia, porque já temos uma mancha negra dentro da América Latina, né, Mário? O Brasil é o único país que deu anistia para o pessoal do golpe de 64, 68. Todos os países, a Argentina prendeu o presidente da República da época, prendeu o comandante do Exército, Chile também, Uruguai também. Peraí, a gente que né? A gente que é, em tese, o maior país da América Latina, não só em território como economia, a gente não pode ficar aquém desses países que eu citei aqui. E seria uma vergonha a aprovação dessa anistia. Total. Então, é isso que a gente quer passar para vocês. Né? É importante que a liberdade de expressão seja mantida e se combata qualquer tipo de destruição da democracia, que isso aí é uma proposta de destruir a democracia. Né? Grande abraço
Um grande abraço para vocês e uma boa semana. Boa semana.